Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. O corona é um dos vírus mais letais descobertos na atualidade. Está matando centenas de pessoas. A humanidade, apavorada, não sabe o que fazer. Ainda não há uma vacina disponível no mercado. Quarentena, reclusão, exclusão. Esses são os escudos que estão sendo utilizados para tentar barrar a disseminação deste mal. De tempos em tempos, a vida humana é chacoalhada, surpreendida por uma peste que coloca em risco a sua existência. Foi assim com a gripe espanhola, o ebola, a gripe suína, a febre da vaca louca. Os órgãos públicos também, de vez em quando, são infectados por vírus com capacidades destrutivas terríveis. Veja o caso da educação brasileira, que está infectada com o vírus da incompetência do ministro Weintraub. Esse vírus da incompetência está colocando em risco a saúde da nossa educação. A balbúrdia que ele vem causando na vida estudantil brasileira é algo nunca visto nesse país. O vírus da incompetência de Weintraub infectou até a vida do Enem, que antes da sua chegada passava muito bem e prejudicou milhares de alunos. Mas ao contrário dos outros vírus dos quais falamos anteriormente, esse vírus da incompetência foi fabricado nos laboratórios do governo Bolsonaro para acabar de vez com o sonho do mais pobre de ter acesso a uma vida mais digna e justa, que só a educação gratuita pode garantir. Síntese: somos muitos, somos fortes. No programa de hoje, vamos ver como foi o Carnaval dos Trabalhadores no bloco Siri na Lata. Vamos ter também uma entrevista com Jean Marcel, secretário de Cultura da CUT, que vai explicar pra gente a importância de se utilizar o Carnaval como instrumento de luta. Então, vamos de ressaca de Carnaval. Está no ar o TV Síntese. Samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vamos inventar no pecado, faz um show do seu lado e do lado do samba também. Mangueira,
carnaval sempre foi mais que uma festa popular, como vocês puderam ver no clipe da Escola de Samba da Mangueira deste ano. Aqui em Aracaju, a gente também fez um protesto no carnaval e eu fui conferir de perto. Veja como foi o bloco Siri na Lata, promovido pela CUT. Eu estou aqui com o Roberto Silva, presidente da CUT, figurinha conhecida na TV Sintese. Professor Roberto, qual que é a importância desse bloco, o Bloco dos Trabalhadores, e quantos anos tem Siri na Lata na rua, no protesto bem-humorado? O Siri na Lata tem 14 anos já que sai às ruas de Aracaju. A ideia do bloco é trazer a cultura do carnaval para as ruas, para dialogar com os trabalhadores sobre a pauta de interesse dos trabalhadores. Que esse ano a gente traz às ruas o debate contra o aumento da passagem de ônibus em Aracaju, contra as privatizações e contra a reforma da Previdência que ataca o direito dos trabalhadores. É isso, é usar o carnaval, usar a cultura para chamar a atenção dos direitos que estão em risco e a importância de lutar. Obrigada, professor Roberto, e vamos aproveitar o bloco. Bora pro bloco! Do que R$2, 1 litro de gasolina não pode ser mais do que R$3. Agora eu estou aqui com o Sérgio Passos, do Sindicam, e uma das pautas do Siri na Lata é contra a privatização. E a DESO ela vem passando por essa ameaça de privatização. Sérgio, explica pra gente qual é o perigo de privatizar a água. O perigo de privatizar as companhias de saneamento, primeiro é que as companhias de saneamento de todo o Brasil, o lucro delas são poucas cidades. Mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 800 cidades no Brasil dá lucro. Aqui no estado de Sergipe, calcula-se que só 6 cidades dão lucro. Então existe um subsídio cruzado. As cidades que dão lucro mantêm as cidades que dão prejuízo para a DESO. Então privatizar a DESO significa a população mais carente, dos povoados, da periferia, não ter acesso ao líquido precioso que é a água. Então a gente alerta a população sobre esse risco, por isso que temos que defender as companhias estatais de saneamento, para que ela não seja privatizada, porque vão privatizar a água do Brasil. E segundo a ONU, as futuras guerras não serão mais por petróleo, e sim por água. Como o Brasil é a maior reserva de água doce do planeta, existem muitas empresas multinacionais de olho na nossa água. Então a gente tem que chamar a atenção da população para defender a água, que é um bem essencial à vida humana. Nós estamos aqui com a professora Leila Moraes, que é diretora de comunicação do Sintese. Professora Leila, esse ano o Siri na Lata, ele trouxe um debate contra o machismo, pela equidade de gênero, para lembrar aquela regra máxima, meu corpo, minhas regras. E o carnaval é um momento importante para lembrar isso, não é? É um momento fundamental para lembrar que a mulher, ela tem o domínio do seu corpo, que é ela quem decide se sim ou se não. E para o homem precisa respeitar e entender que quando uma mulher disser não, significa que ela não quer. Então ele tem que respeitar. Ele não pode entender um não como um talvez, ou um não como eu estou dizendo não, mas eu talvez queria dizer sim. Não existe isso. Não é não. E carnaval e qualquer outra festa, qualquer outro momento, a mulher disser não, tem que ser respeitada. Eu estou aqui agora com a professora Ivone, a vice-presidente da CUT. Professora, como é que é a receptividade dos aracajuanos ao bloco Siri na Lata, esse bloco cheio de alegria, cheio de irreverência? Muito boa, Luana. Pela 14ª vez aqui os trabalhadores do comércio recepcionam muito bem o Siri na Lata. O Siri na Lata é aquele bloco que vem para animar, é a prévia do Carnaval do Trabalhador. Então, nós estamos aqui na rua para reivindicar, né, políticas públicas, que o governo Bolsonaro não privatize o nosso país, que o governo Belivaldo não implemente as políticas privadas do governo Bolsonaro.
Vamos voltar a falar de carnaval? Agora com o secretário de Cultura da CUT, Jean Marcel. Boa tarde, Marcel, tudo bem? Boa tarde. Bom, Marcel, a gente viu aqui durante o programa o bloco Siri na Lata. Explica pra gente como é que chegou a temática desse ano. Isso é... E qual foi a temática também, né? Boa tarde a todos. Então, o Siri na Lata já é um tradicional, histórico bloco aqui de Aracaju, né? E sempre a gente traz assim uma mensagem, uma crítica, né, social, com muita irreverência, né, com muita alegria. E esse ano, né, em função de tudo que a gente está vivendo nesse governo atual, a gente não poderia se furtar a fazer a crítica também em cima de todas as privatizações, né, das estatais que estão sendo feitas, também da reforma da Previdência, que foi muito comprometedora, né, para todos os trabalhadores. A gente não tem a dimensão exata do que é a reforma da Previdência, mas nos próximos anos, com certeza, uma geração inteira pode ficar sem a sua aposentadoria, e isso é muito prejudicial, principalmente aos mais pobres, os municípios pequenos que dependem da sua economia, das aposentadorias, do funcionarismo público, né, e tudo isso está sendo desmontado. Então a gente trouxe, né, para o Carnaval esse ano essa temática e forma muito irônica, muito alegre, muito irreverente, né, fazendo essa crítica social importante e levando alegria a toda a população. Para além de Siri na Lata, a Secretaria de Cultura da CUT também traz outros espaços para os seus filiados, outros espaços culturais, né, para os seus sindicatos filiados, para a sua base. Fala um pouco para a gente, estou sabendo que vai acontecer também aí um cineclube da CUT. Fala um pouco para a gente. Isso, exatamente. Essa pasta, a pasta de cultura, a Secretaria de Cultura, ela é uma pasta nova na CUT, né? Então a gente está descobrindo também, né, e trazendo novas ideias para a gente poder construir essa pasta que é muito importante, e não só os filiados da CUT, né, envolver a população em geral. Acho que a cultura ela tem esse poder de envolver as pessoas, né, os atores, principalmente a cultura negra, né, que a gente tem visto tanto ser aí castigada, né, a cultura folclórica, o folclore tradicional, né, que a gente tem nos povos tradicionais, nos povos nativos, que cada vez mais elas vêm sendo trocadas, né, por uma cultura mais massiva, né, mais mercadológica, vamos dizer assim. Então a gente procura resgatar, dar voz, né, a esses atores, né, e aí a gente tem vários projetos. Um desses projetos é o Cine CUT, né, que é um cineclube dentro da CUT. E aí a gente pretende realmente fazer a divulgação para não ficar restrito apenas aos ativistas, aos dirigentes, mas a toda a população, né? A gente sempre vai estar trazendo aí, a nossa proposta é trazer uma vez por mês, fazer um espaço, né? Pode ser ao ar livre ou pode ser em algum espaço onde caibam bastante pessoas, para a gente fazer uma exibição, né? Fazer uma exibição de um filme, e logo após esse filme, sempre com a temática, né, social, né, ligada aos nossos anseios, né, às nossas indignações, a tudo que vem acontecendo, aos nossos problemas, e depois desse filme promover um debate, né, junto com a população, envolver aí a juventude, né, a juventude que está muito precarizada, né, hoje em dia a nossa juventude ela tem cada vez mais assumido postos de trabalho completamente arriscados, completamente sem direitos, né, e a gente precisa, através do cinema, né, pontuar alguns temas, as mulheres também, né, a violência do machismo que na sociedade que a gente vive é gritante, né, então são esses os nossos preceitos que a gente quer trazer aí, através do cinema, trazer um bom debate e quiçá, né, fomentar o cinema, fomentar essa arte aí para que a gente possa ter produtores, realizadores, críticos também aqui no estado. Você, Marcel, já esteve aqui com a gente. Vou lembrar aqui para o pessoal de casa que, além de secretário da CUT, de Cultura, você também é secretário-geral do Sindicato dos Correios. Você estava falando, inclusive, aqui para a gente, que no dia 4 de março há um indicativo de greve dos Correios. Qual a pauta dos trabalhadores dos Correios para essa possível greve? Isso, os trabalhadores dos Correios, como todos os trabalhadores, né, estamos sendo muito atacados, né, e aí, infelizmente, agora recentemente, a empresa
começou a cobrar de forma abusiva o nosso plano de saúde, né? Onde tem trabalhadores aí que estão pagando quase R$1.000 por mês só de mensalidade, quando a gente tinha estipulado pelo próprio TST um outro parâmetro. Então a empresa buscou o STF na figura do ministro Dias Toffoli, depois do Fux, né? E ela conseguiu uma liminar para ela fazer esse desconto em folha da mensalidade a maior. E aí a gente foi penalizado e hoje estamos pagando 100% a mais do que a gente pagava, né? Quem pagava R$100 hoje está pagando 200 só de mensalidade, né? Então ainda tem a coparticipação e a gente está falando aí de trabalhadores que tem dentro da esfera federal o menor salário. Então, para vocês terem ideia, o trabalhador hoje dos Correios com 30 anos de serviço, ele está ganhando mais ou menos R$2.500, R$3.000. Então, um desconto aí de R$1.000, ele inviabiliza qualquer projeto, né, de familiar, qualquer compromisso que esse trabalhador possa ter com a sua família. Então, os trabalhadores estão indignados, né, essa intromissão do STF, que não tem nada a ver com a negociação trabalhista dos Correios, né? A gente já perdeu bastante do nosso plano lá atrás, quando a gente deixou de ter pais e mães beneficiários do plano, né? Agora estamos pagando mensalidade, estamos pagando compartilhamento e a empresa ainda quer fazer esse compartilhamento maior. E aí vários trabalhadores já saíram, inclusive, do plano, né? E a gente precisa resistir porque a gente sabe o que está por trás disso, né? É esvaziar esse importante passivo trabalhista que a gente tem, esse importante benefício, para deixar a empresa mais enxuta para uma privatização. A gente sabe que é o projeto do Salim Matar, do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? Vender a empresa. Ele não conhece, não sabe da complexidade dos Correios, mas ele só vê números, só vê dinheiro, né? E ele quer vender a empresa, ganhar esse dinheiro, entregar o patrimônio nacional para todos os brasileiros. Então, contra o aumento abusivo no nosso plano de saúde, provavelmente estaremos deflagrando greve no próximo dia 4. A gente vai ter assembleia no dia 3, né? Estamos aí percorrendo nossa base, conversando com os trabalhadores, né? Mostrando a importância desse momento, porque o que está em jogo, na verdade, é o desmonte dos Correios, muito mais do que um plano de saúde específico da categoria. Hoje, a população precisa entender que é um serviço essencial para ela, né? Então, a gente sabe que a greve ela traz alguns problemas, mas a greve ela é uma forma legítima de luta, né? Então, todo apoio aí aos petroleiros, aos servidores da Dataprev, e esperamos também que os servidores dos Correios entrem nessa luta, né? Façam esse enfrentamento que é necessário diante de um governo tão nefasto para todos os trabalhadores. Marcel, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente no TV Sintese. Quero aproveitar o espaço também para parabenizar pelo sucesso do Siri na Lata. Muito obrigada, Marcel. A você de casa, o nosso muito obrigada também por mais um sábado com a gente. A você, o nosso boa tarde, boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.